Bom dia, irmãos. Bom dia aos irmãos. Os irmãos que estão aqui conosco e bom dia a todos que estão nos acompanhando através do Facebook. Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, amém? Nesse momento, para iniciarmos o culto, vamos fazer uma oração entregando tudo que vai estar ocorrendo aqui nas mãos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, glória do Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, Pai, tem nos protegido, Senhor. Abençoe cada uma das vidas que está nos acompanhando nesse momento, aos irmãos que estão aqui juntamente conosco, possa estar abençoando suas vidas, suas famílias, Pai. Abençoe tudo que vai estar ocorrendo aqui, tudo possa estar dentro do seu controle, Pai, e que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é isso que eu te peço, te agradecendo por tudo. Amém. Amém, irmãos? Nesse momento vamos louvar a Deus, grupo de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino 233, Que Segurança. Somos
Amém, irmãos? Vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos colocar de pé? Livro de Salmos, capítulo 60. Perdão, 67. 67. Salmos, capítulo 67. Amém? Todos acharam? 67. Vamos ler. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Vamos cantar mais 2 corinhos. Em seguida a palavra está com o pastor. Agora nós vamos cantar o hino Tu Somente És Deus. Tu não és um Deus que
Bom dia. Que Deus continue abençoando os nossos corações. Para nós também é um grande prazer de poder receber os irmãos aqui juntamente conosco, né, retomando aí parte das nossas atividades, né, que a paz do Senhor também continue reinando em vossos corações. Nós vamos continuar nesta manhã estudando o panorama do Antigo Testamento. Já tem um tempo que estamos estudando com os irmãos e hoje então nós queremos adentrar no livro de Provérbios. Até domingo passado nós estivemos juntos estudando e finalizando então o estudo no livro dos Salmos e hoje então estaremos adentrando ao livro de Provérbios, que por sua vez também é um livro muito gostoso de estudar em toda a sua forma, em toda a sua escrita, na sua dinâmica também de ensino, bem como também de instrução, né? Então, o livro de Provérbios é o livro que estaremos juntos meditando. O verso-chave que estaremos lendo é o verso 7 do capítulo de número 1. Provérbios, capítulo de número 1, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Deus e Pai, que a Tua palavra fale, que ela transforme, e que nossos corações sejam cada dia moldados para a honra e para a glória do Senhor. É a nossa oração, no Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, o livro de Provérbios, quando nós realmente passamos a estudar, então, algumas partes que na sua própria apostila tem também, que são importantes nós considerarmos e compreendermos, especialmente no que tange ao alvo, bem como também aos propósitos deste livro e da lição que juntos estaremos estudando. Então, quando se diz ao alvo da lição, quanto ao saber, levar você realmente a entender que pode realmente encontrar no livro de Provérbios ensinos essenciais para o seu viver. E também é importante que você sinta no seu coração o desejar ser sábio e ter relacionamento honesto com Deus. Isso, quando nós realmente lemos, nós percebemos nas instruções dadas por Salomão, o ato de buscar a sabedoria, realmente entender, compreender com a vontade do Senhor. E na nossa maneira de viver, estudar a palavra de Deus para alcançar a sabedoria, usar as instruções de Provérbios no viver diário. Agora, para que você entenda um pouco deste panorama, quanto à sua autoria, é sabido que até no início, também no primeiro verso deste livro, o autor se identifica. No caso, Salomão, o autor, o período correspondente deste livro aqui, entre 950 a 700 antes de Cristo. Por quê? Porque tem utilizado aqui Provérbios em diversos períodos, onde também está descrito aqui. Agora, quanto ao seu verso-chave, é o versículo 7, capítulo 1, e a palavra-chave é sabedoria. Ela vem do início ao final do capítulo, ele vem constantemente falando sobre sabedoria, traçando paralelos e levando a estudar, a entender. Provérbios, ele nos traz algumas curiosidades. Como assim, algumas curiosidades? Há 3 pontos importantes quanto à forma de Deus ensinar e instruir o seu povo, em todas as épocas. Uma das formas que Deus realmente usou para instruir seu povo foi através dos sacerdotes. Ou seja, estes tinham a função diante de Deus de ensinar para o povo as leis. Também Deus usava os profetas, onde os profetas tinham diante do Senhor, bem como do povo também, em transmitir as palavras divinas, assim também como transmitir as revelações. E também haviam os sábios e os anciãos. Qual era a função dos sábios e dos anciãos? Ou seja, sacerdotes transmitiam as leis, ensinavam as leis,
Viam os profetas ensinando as palavras do Senhor, bem como também as visões. Agora vem os sábios anciões pegando todos estes ensinamentos aí dados e aplicando ao povo, à vida comum do povo, de forma prática. De maneira que eles pudessem, através dos ensinamentos, que muitas vezes, que era a forma comum da época, através de provérbios, pegar esses ensinamentos e aplicá-los às situações do dia a dia. Sejam decisões fáceis ou difíceis. Seja quando as coisas estão indo bem, ou mesmo em meio às tribulações ou às dificuldades e adversidades do dia a dia, aprender a aplicar essas verdades. E Salomão, ele de fato ele se identifica como realmente um sábio. Ele se identifica como aquele que está como pregador, aquele que está ali para ensinar a aplicar essas verdades às nossas vidas. E olhando para o livro de Provérbios também, nós vamos passar aqui hoje mais a questão do esboço do livro, nós também entendemos alguns outros pontos importantes dentro deste esboço. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 31, há algumas verdades importantes a entender. E a estas, eu quero puxar aqui outro livro aqui, trazer você a entender o seguinte. Do capítulo 1, verso 1 ao verso 7, nós encontramos aqui tanto o tema quanto ao propósito deste livro. Também, tido como prólogo, e alguns tópicos também. Nesta parte também nós encontramos aqui o propósito dos provérbios. Do verso 8 ao capítulo 9, verso 18, nós encontramos aqui provérbios para a juventude. Ou seja, exortações aos pais. Onde nesta parte do verso 8 do capítulo 1 ao verso 18 do capítulo 9, Salomão vem trazendo orientações aqui voltadas realmente para a juventude, que são aqueles conselhos, vamos assim dizer, paternos, onde comumente ele usa a expressão filho meu, foge, filho meu, foge. E então, capítulo 10 até o capítulo número 24, verso número 34, nós encontramos a primeira coletânea de Salomão, ou seja, os provérbios de Salomão. E sendo assim, do verso 25, do capítulo 25 ao capítulo 29, nós encontramos também provérbios de Salomão a Ezequias, a segunda coletânea também dos provérbios de Salomão. Então, do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 29, versículo 27, nós encontramos provérbios de sabedoria. E então, capítulo 30 e 31, nós encontramos já palavras de Agur, como também palavras de Lemuel. E dentro aqui nós encontramos as comparações da sabedoria. Mas em tudo, o seu principal propósito e objetivo é realmente nos ensinar, nos orientar a caminhar com o Senhor, na compreensão do que Ele realmente tem a nos ensinar, para que a nossa vida, a nossa caminhada, para que a nossa jornada realmente seja pautada e alicerçada dentro dos princípios da palavra do Senhor. É importante também que, para a sua compreensão melhor também do livro de Provérbios, que você não isole os outros livros da Bíblia. Você vai perceber que, ao ler o livro de Provérbios, que as aplicações aqui feitas, ele pega, vamos assim dizer, de Gênesis e Apocalipse. Embora naquela época não tínhamos o Novo Testamento, e também alguns livros ainda estavam para serem escritos ainda. Mas são todos ensinamentos que estão ali. É muito fácil você entender essas comparações, bem como também esses ensinamentos, e assim também fazermos a aplicação. E Salomão traz muitos provérbios em uma sentença, em uma palavra simples, para nos ensinar. Exemplo, o verso que nós lemos, o verso número 7 do capítulo 1 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam o quê? A sabedoria e o ensino. Quando nós pensamos nessa realidade,
Podemos pensar um pouco, até na própria questão de história da raça humana. Era muito comum no passado o pai falar e o filho obedecer. Caso o filho não obedecesse, aqui não é tão comum, né? Mas na Bahia, no Pernambuco, né, Cláudio? Que se o filho não obedecesse, o pai usava o chicote, a vara, o porrete, o que tivesse na frente. Mas colocava o filho no eixo. Agora, nos nossos dias, nós estamos vendo a situação de forma totalmente diferente. Hoje nós olhamos e vemos os filhos mandando nos pais. Quando os filhos mandam nos pais, a pergunta é: quem é que tem sabedoria ou experiência de vida para poder realmente ensinar? São os pais e não os filhos. E quando há essa inversão de valores, que é perceptível na sociedade em que nós estamos, então nós começamos a entender a razão de toda que expressão posso utilizar aqui, da depravação, vamos assim dizer, né? Da perca, do quanto os jovens adolescentes estão se perdendo. Estão se perdendo. Mas por quê? A inversão de valores. A permissão hoje é para que os jovens, a criança, decidam. Não, deixe ele decidir o que ele quer da vida. Deixe ele decidir o que ele vai ser. E esta decisão, ela traz consigo consequências. Por quê? Há a necessidade, em nossas vidas de forma natural, de conselhos. Por isso, se você atentar, desde o início, Deus sempre orientou o povo, olhando para Israel, a realmente respeitar e a ouvir os mais velhos. Por isso que constantemente ela fala de anciãos. Se você atentar um pouquinho até a própria história de Moisés, quando Jetro chega a ele, quais são as qualificações que ele dá para as pessoas que ele há de escolher? Ele não fala de homens capazes. E a capacidade ali, ela não está sendo mensurada pela força física para desempenhar trabalho ou ir para a batalha. Mas capacidade de sentar, ouvir, decidir e tomar decisão sábia. E isso requer o quê? Experiência. Isso requer o quê? Maturidade. E o livro de Provérbios, ele vem realmente a despertar esta verdade no povo, chamando a atenção do povo, orientando o povo a de fato andar, estar e caminhar com o Senhor. E caminhar com o Senhor. Por isso ele diz: o temor do Senhor é o princípio. O que nós entendemos? Teme ao Senhor. Deixe Deus estar à frente da sua vida. E quando Deus está à frente de nossas vidas, nós vamos atentar o que Deus nos ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele bate muito na tecla sobre a necessidade de respeitar. Respeitar os mais velhos. E quando fala sobre respeitar os mais velhos, o foco não está somente pai e mãe, mas a todos que têm, que são mais velhos que nós. Eu tenho brincado, né? Que há um tempo atrás, se você chegasse para uma pessoa mais velha, ou mesmo que fosse mais novo que você, né? Mas que seja casado, e você se dirigisse a ele como você, era motivo de briga, né? Tem alguns irmãos, eu vou pegar aqui no caso do Igor, né? O Igor é 2 dias mais novo que eu. Se eu chegasse para o Igor e chamasse ele de você, isso era motivo de briga. Só que nos nossos dias, a nossa sociedade tem ensinado ao contrário. E muitos impõem isso. Se você chegar para uma pessoa mais velha e chamá-lo de Senhor, alguns de forma um pouco mais ignorante, que olham para você e dizem: Senhor está onde? Nas minhas costas. Quer ser chamado de você. Ou seja, alguns valores vão se perdendo ao longo do tempo, com o objetivo de tentar trazer para nós, nesse sentido, uma sensação falsa, vamos usar essa verdade,
uma sensação falsa de que eu sou mais novo. Mas você não consegue mudar o seu RG, seu CPF, está lá. A data que você nasceu, você não vai mudar. O fato de ele chamar de você ou de Senhor, não vai mudar a sua idade. O fato de chamá-lo de Senhor ou de você, não vai mudar o seu estado civil. Mas é uma questão de respeito. E Provérbios realmente bate muito nessa tecla, na importância de ouvir, entender, na importância de realmente ouvir os conselhos. Porque Provérbios são formas de ensinamento. E ele nos ensina essas verdades através realmente de sentenças que é muito importante você estar atento. E ele nos traz algumas palavras-chave. A exemplo, como. Quando usamos ou vemos essa palavra como, ele está nos despertando, chamando a nossa atenção para uma comparação que ele há de fazer. Também lemos uma palavra constantemente no livro de Provérbios, que nos nossos dias ela é muito confundida. A palavra mas, certo? M-A-S. Ouvimos muito essa palavra e lemos muito no livro de Provérbios. E algumas vezes ela é confundida com mais. M-A-I-S, certo? Agora, qual a diferença? Quando se fala mais, é uma questão de acréscimo. O mas é aquilo que é o oposto. Que é o oposto. E esta verdade, também, se você for atentar no verso-chave que nós lemos, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Agora ele traz o que é o oposto. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você sabe o que ele está nos ensinando? Aquele que é sábio, ouve, atenta a palavra do Senhor e aplica. Porém, aquele que é louco, não tem amor à vida, despreza o que? Os conselhos. Os conselhos. Eu costumo brincar, até uma realidade na minha família. O meu menino Natanael, quando estava lá com seus 2 anos ou menos, a Ivete gosta muito de fazer bolo. Então, quando ela fazia, ele ficava doido para ir lá e botar a mão no forno. E nós não deixávamos, porque de fato iria queimar a mão da criança. Mas houve um período em que ela fez, o bolo já conta essa história, mas para você entender novamente, ela fez e ele queria ir lá, nós não deixamos. Ficamos esperando. A hora que o forno estava basicamente frio, mas se você encostasse a mão, não queimava, você só sentia o calor, mas não queimava a mão. Deixamos. Aí ele foi correndo. A hora que ele botou a mão, tirou a mão e saiu chorando. Não queimou, mas saiu chorando. Quando o irmão dele nasceu, o Fernando, ele por si não deixava o irmão dele encostar no forno, chegar perto do fogão. E ele falava, queima. O Fernando também não entendia aquilo, mas ouvia. E até hoje, eles têm um medo do fogão que não é brincadeira. Né? O que quer dizer isso? Os conselhos são para o nosso bem. Mesmo que nós não entendemos o porquê daquilo hoje, mas eles são para o nosso bem. Para o nosso bem. Agora, o louco vai olhar e dizer, eu não quero saber dos seus conselhos. Na minha vida, mando eu. Papai me ensinava o seguinte, você quer mandar na sua vida? Você pode mandar na sua vida, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu só te dou um conselho. Pega suas tralhas e vá morar sozinho. Lá você faz o que você quiser. Enquanto estiver aqui dentro, são as minhas regras, são os meus conselhos. Não quer ouvir conselho? Pegue o seu rumo. Porque lá você vai sofrer as consequências. Você vai chorar sozinho. Ninguém vai ver você chorando e arrependido do que você fez. Então ouvir os conselhos é importante. Por isso ele bate muito nesta tecla, filho meu, ouve. Uma outra palavra também, que é comum, você vai encontrar muito no livro de Provérbios, a exemplo, no capítulo 15, versículo 23.
capítulo 15, versículo 23, diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. Quando ele usa esta pequena palavrinha, o que ele está nos convidando? Para avaliar. Vamos fazer aqui uma avaliação. Uma palavra dada a seu tempo é boa? Gente, é ótima. É ótima a palavra dada a seu tempo. Você saber responder corretamente é excelente. Melhor ainda, né? É como você está perdido, chega para alguém e pergunta: olha, como eu faço para chegar em tal endereço? A pessoa te fala: faz isso. Eu me lembro, uma vez estávamos no centro, fomos numa formatura de um colega nosso, o pastor Josemar, aqui no centro de São Paulo. E nós precisávamos chegar no número, não lembro se era 300 e pouco, e aquele sentido o lugar que nós precisávamos ir era contramão. E nós dávamos a volta e saímos no mesmo lugar. Então parei e perguntei para uma policial, e ela falou, né, quando o GPS não era comum, não existia isso não. Ela falou: olha, você faz isso, você entra aqui, vira à direita, depois você lá na frente você faz tal coisa, você vai pegar tal rua, vai chegar em tal semáforo e você então vai conseguir chegar nessa rua. Subir ela no sentido que você precisa. Fiz isso umas 3 vezes. E as 3 vezes saí no mesmo lugar. Quando eu saía, a policial parada lá. Eu falei: não é possível. Aí eu continuei. Andei acho que uns 20 metros e encontrei uma viatura. Perguntei: policial, como que eu faço? Eu preciso chegar em tal número, só que eu só saio depois dele. Ele falou: não, tranquilo, me segue. O cara entrou em 2 ruas, me deixou onde eu precisava. O que quer dizer isso? A palavra ao seu tempo. Saber realmente como ensinar. Saber realmente quando falar. E como realmente falar. Isso significa, ao mesmo tempo, saber simplificar aquilo que estamos falando ou transmitindo, para que aquele que está recebendo ou ouvindo possa entender. Entender. E aí, então, ele chama a atenção para a última palavra do provérbio, que quão boa é. Quando ele fala quão boa é, ele te reflete, te remete ao ato de analisar sobre tudo que ele falou naquele provérbio, naquela sentença. De fato é bom? Eu falo: olha, é excelente. É excelente. Então, Provérbios nos chama muito a isto, né? A comparar, nos leva também a entender os contrastes, nos leva também ao fato de analisar, e ele também nos chama a atenção a uma outra palavra. Capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A expressão melhor do que? O que ele está nos ensinando? O que eu tenho que priorizar. Prata, ou seja, riqueza é bom? Poxa, muito bom você poder ir fazer isso, aquilo, outro. Mas ao mesmo tempo, ele te chama a atenção para uma outra questão antes da riqueza. Um bom nome. Você ter riqueza, ter condições financeiras, mas não ter respeito, vale alguma coisa? Para algumas coisas pode, mas para outras não. Mas se você tem um bom nome, é muito melhor. Então ele chama atenção para você olhar, entender. Quando ele fala melhor do que, olha, tal coisa é melhor do que isso. São expressões chaves, palavras chaves, que nós vamos encontrar muito. Também capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4, do livro de Provérbios diz: o
preguiçoso não ladra por causa do inverno, pelo que na saga procura e nada encontra. O preguiçoso não ladra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. A expressão que ele usa aqui, por isso e pelo que também é muito comum no livro de Provérbios, ao que ele nos chama a atenção? É uma advertência. É uma advertência. Está nos advertindo alguma coisa. E aqui ele adverte a uma pessoa em específico, o preguiçoso. O camarada que não quer fazer nada. Quer dormir até meio-dia, mas quer comida na mesa. Mas ele se esquece, papai e mamãe não são eternos. Um dia Deus os recolherá. E quando Deus os recolher, o que ele vai fazer? A fonte de renda, ou como se diz, a galinha dos ovos de ouro, que dava o café, o almoço e janta, se foi. Se ele não plantou lá atrás, não vai ter o que colher. Aí ele quer procurar emprego com seus 30 anos, vai procurar. Todo mundo que recebe o currículo dele fala que o sujeito com 30 anos terminou o ensino médio na raça, não tem profissão nenhuma, nunca trabalhou. Que perspectiva eu posso ter com ele como funcionário? Nenhuma. Então contrata um outro, mesmo que seja mais velho, mesmo que tenha mais experiência, que possa produzir. Porque a filosofia é, se o cara com 30 anos nunca trabalhou, é o quê? Preguiçoso. Essa é a filosofia comum, mas nem sempre. Há situações adversas a isso, nem sempre, mas a maioria é isso. E agora, aqui ele realmente chama a atenção. Então, meus queridos, o que nós queremos que você entenda e traga para o seu coração, para a sua vida hoje. Leia o livro de Provérbios. Essas palavras-chave que aqui nós frisamos com você, como, mas, melhor do que, por isso e pelo que, atente essas palavras. Quando você as encontrar no livro de Provérbios, analise, observe as comparações que são feitas, e ao entender as comparações, faça ao mesmo tempo aplicações da sua vida. E você verá quão bom, quão maravilhoso é realmente ler, estudar, bem como também compreender o livro de Provérbios. E você verá quão grandes coisas boas Deus tem a lhe ensinar a cada dia e a cada instante em sua caminhada com o Senhor. Amém? O desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, a sua família, bem como também a sua caminhada com o Senhor. Nós vamos orar neste momento, nós vamos encerrar a nossa escola bíblica nesta manhã. Espero ter você conosco novamente à noite, às 19 horas, onde então teremos novamente um culto e estudo da palavra do Senhor. Oremos. Eu quero convidar todos a colocar-se em pé, vamos orar e encerrar esse nosso período. Amado Deus, Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pela tua direção, pela orientação. Ó Deus, que a boa mão do Senhor, que a paz e que a comunhão do Espírito Santo seja constante e abundante sobre a vida da tua igreja. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.